Olá, tudo bem? Eu sou a Jaque da Minha Costura. No vídeo de hoje eu vou deixar para você o passo a passo de como eu fiz essa pochete aqui. Eu tava com essa encomenda, né? Que a cliente pediu, uma pochete com nome personalizada. Aproveitei para gravar o passo a passo aqui para vocês. Ela é super fácil de fazer, é uma peça bem legal, olha só. Tem essa parte aqui de trás com as alças, né? Que você prende assim. E pra virar uma pochete, olha só. Assim. Ó, né? Prende aqui mosquetão com mosquetão. É uma peça bem legal. Cabe carteirinha, celular. Né? E você pode usar também como uma bolsinha tiracolo. Se você não quer usar como a pochete, você tira daqui. Coloca aqui, ó, na meia argola e fica uma bolsinha tiracola que você pode usar assim, ó. Aumenta aqui. Legal, né? Então, aqui estão os materiais que eu vou usar para fazer a peça de hoje, a pochete Lari. Olha só. Eu já deixei aqui bordado, né? Que é uma pochete que vai ser personalizada. Eu já deixei cortado aqui o corpo, na medida de 19 por 15, 2 vezes no sintético principal. Tô utilizando aqui o doll preto. 2 vezes no forro. Eu deixei o forro assim, ó, um pouquinho maior, né? Tô usando como forro o cetim dublado pink. Então, 2 vezes no corpo, 2 vezes no principal, 2 vezes no forro, 2 vezes para o canal do zíper, na medida de 29 por 3,5, 2 vezes no sintético principal, 2 vezes no forro, um pouquinho maior. Para o fole, eu tô usando a medida de 34 por 7, uma vez no principal, uma vez no forro. 2 pedaços de alça, tô utilizando a alça chique de 3 centímetros, 2 vezes na medida de 15 centímetros, 2 vezes de 8 centímetros para a meia argola. Vou confirmar essa daqui. Aqui, para a meia argola, é 2 vezes de 7 centímetros. Um cursor, zíper, aproximadamente 34 centímetros de zíper. Para a alça transversal, aproximadamente 1,20 m de alça chique, tô usando a mesma, né, 3 centímetros. Um regulador, 2 mosquetão, 2 pedacinhos de sintético para fazer o acabamento do vivo. Aqui tem 3,5 por 6. Aproximadamente 1,40 m de viés e 1,40 m de vivo. Então, esses são os materiais que eu vou precisar para fazer a peça de hoje. Vamos começar, então, a fazer a pochete Lari. Olha só, eu vou começar com a parte de trás, né? Eu vou achar o meio, peguei o material principal, né? Que eu tô usando o doll preto. Achei os meios aqui, de cima e de baixo. Marquei um pique aqui. Agora, eu vou fazer a marcação para prender a alça, que vai ser o diferencial da nossa bolsinha transversal, que vira pochete. Eu vou fazer a marcação, olha, do meio que eu encontrei, para cada lado, eu vou marcar 3 centímetros. Do meio para lá, eu marco 3, do meio para cá, eu marco 3. Para posicionar a alça, ó, 3 centímetros aqui, marco na parte de baixo também, do outro lado também. 3 aqui.
Tô usando, olha, a minha canetinha de sintético. Ela ajuda bastante. E olha só, quando o material é escuro, ó, vou por aqui pra você ver. Olha, marquei, né, os 3 centímetros, vou posicionar a alça, ó, bem aqui na minha marcação. Vou passar uma costura prendendo ela aqui. Posiciono em cima e embaixo já para ela ficar bem certinha, não ficar torta. Dou um retrocesso. Aqui na parte de baixo também, ó. Eu venho e volto dando retrocesso em todo esse espaço da alça. Prendi um lado, vou pegar a outra alça, fazer a mesma coisa aqui desse lado. Posiciono aqui nas 2 marcações, faço uma costura aqui, ó, eu venho costurando e volto. Do outro lado a mesma coisa. Ó, prendi as 2 alcinhas aqui. Agora, vou pegar o meu forro, vou posicionar avesso com avesso. Vou posicionar assim e vou passar uma costura em toda a volta, prendendo o forro no material principal aqui. Eu faço uma costurinha bem na beiradinha, só uma costurinha de segurança. Agora, toda essa sobra de forro, eu vou cortar, vou refilar ela. Essa sobra de alça também, que eu cortei um pouquinho maior, já corto também. Vou pegar um isqueiro e vou selar essa parte da alça aqui para não desfiar. E vou reservar essa parte. Agora eu vou pegar a parte da frente, que tá aqui já personalizada. Eu já colei a minha etiquetinha, ó, colei com fita dupla face. Eu medi 2 centímetros de baixo pra cima e de fora pra dentro 2 centímetros e posicionei ela. Agora eu vou passar uma costurinha assim dos 2 lados, prendendo ela aqui. Eu diminuo o ponto da minha máquina para o 3,5 e vou fazer 3 pontinhos. Eu desço com 3 pontinhos, viro e faço 3 pontinhos de novo. Viro novamente e venho com 3 pontinhos, puxo e vou puxar essa parte aqui lá pra dentro pra poder cortar, pra não ficar essas 2 linhas aqui. Vou fazer isso do outro lado também. 3 pontinhos,
Viro 3 pontinhos. Novamente. Corto. Agora eu vou puxar aqui do outro lado. Essa linha aqui, ó. Vou amarrar aqui e selar. Puxar aqui. Ó, puxei tudo pra trás, vou puxar o outro lado também. Não tá querendo passar. Ó, por exemplo, esse daqui que eu não tô conseguindo puxar, o que que eu faço? Eu vou pegar uma agulha de mão, posiciono aqui bem no buraquinho, né, do ponto, coloco aqui, ó. E puxo pra trás. Aí, olha, ficou tudo aqui atrás. Agora eu vou amarrar, fazer um nozinho aqui e selar pra não escapar o ponto. Pra ficar bem amarradinho aqui. Porque eu tô usando a linha de nylon 60. A linha de nylon 60, se a gente não queimar, ela desamarra, né? Ela se solta com o tempo. Então, tem que queimar pra ela ficar bem seladinha. Gente, olha só, eu passei as medidas da pochete no início do vídeo. Se você quiser receber o molde em PDF, se inscreve no canal, comenta aqui que eu envio pra você o molde em PDF dessa pochete. Aí vem exatamente, ó, a parte arredondada, tudo certinho pra você reproduzir aí. E tem o molde aí guardadinho pra você. Feito isso, né, prendi minha etiquetinha, vou pegar o meu forro, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a parte de trás, ó. Deixo o avesso do forro virado pra cima, o avesso do meu principal virado pra baixo. Posiciono assim um em cima do outro pra ficar assim. Vou passar a costura na volta toda, prendendo o forro e o principal. Vou passar uma costurinha bem na beirinha. Vou aumentar o ponto da minha máquina, voltei para o número 5. Eu tinha diminuído só para prender a etiquetinha. Quando a gente costura sintético, eu gosto sempre de colocar o máximo da minha máquina. O ponto maior dela é o 5, né? Fica um ponto bonito e o suficiente para prender o material. Se deixar no ponto menorzinho, ele fragiliza o sintético e quer rasgar. Então, o ideal é deixar um ponto mais largo para costurar sintético. Agora, eu vou também achar o meio, né? Vou dobrar aqui, vou fazer um piquezinho aqui, marcando o meio na parte de cima e na parte de baixo também.
Vou trocar o calcador da minha máquina, que agora eu vou passar o vivo nessas duas partes, frente e costas. Eu gosto de passar sempre com esse aqui, ó, com esse calcador de zíper. Quem gosta de usar o calcador de vivo, né? Pode estar usando. Eu gosto de usar o de zíper para prender o vivo. Vou pegar esses dois retalhinhos, né, que eu cortei para fazer o acabamento do vivo. Vou posicionar assim, ó. Meu material tá aqui. Vou começar pelo lado de baixo. Posiciono o meu acabamento assim, ó, frente, com a frente do principal. Posiciono aqui bem no meio. Vou posicionar o vivo aqui, bem na beirinha, ó. Eu posicionei aqui, vou passar uma costura, prendendo tudo vivo aqui na peça. Caiu tudo. Olha, eu vou puxando este pra cá e essa mão aqui eu vou posicionando certinho. Isso facilita a gente posicionar o vivo, assim. Se você tem dificuldade, vai praticando, treinando assim, ó. Esse puxa pra cá e esse pra cá. O indicador, ele vai alinhando assim. Chegou aqui no final, olha. Bem aqui onde tá o início, você posiciona a tesoura aqui e corta, ó. Faz um retrocesso. Agora, essa parte aqui você puxa aqui pra tampar a emenda, né? E passa uma costura aqui. Essa sobra você corta. Vou fazer isso também na parte de trás. Olha, acho que até um finalizador, né? Na medida de 6 por 3 é o suficiente para fazer o acabamento do vivo. É a mesma coisa. Aqui não vai ter lado, né? Então, você só vai ter que ficar atento depois na hora de ir prender no fole e no canal do zíper, né? Então, você escolhe um lado para ficar a parte de baixo e posiciona o vivo. A mesma coisa. Posiciona a tesoura aqui e corta. Esse é o retrocesso. Vira aqui o acabamento para tampar assim. E corta essa sobrinha aqui, ó. Ó, a parte da frente das costas estão prontas. Vou reservar
vou fazer a parte do canal do zíper e do fundo da bolsa. Olha só, agora eu peguei meu zíper, o canal do zíper, que é as 2 vezes de 3,5, né? E o forro. Vou voltar meu calcador, tirar meu calcador de zíper, vou voltar meu calcador de teflon. Vou usar esse aqui, ó, mais fininho. Ó, vou começar prendendo o zíper no meu material principal. Olha só, peguei uma parte do canal do zíper, vou posicionar o meu zíper assim, ó, principal do material virado para cima, o zíper com os dentinhos, ó, aqui é o avesso, aqui é o direito, vou com o direito, né, dos dentinhos virado para baixo. Vou deixar uma sobrinha aqui, né, porque a gente deixa a sobrinha para ficar melhor para passar o cursor depois. Vou começar passando uma costurinha aqui, ó, bem na beirinha, só de segurança. Mais um retrocesso. Dou um retrocesso no final. Agora eu vou pegar meu forro, vou posicionar forro virado pra cima. Essa parte aqui, ó, o principal virado pra baixo, vai ficar assim, tá? Eu passei uma costura assim, agora eu vou virar ele aqui em cima, passar uma costurinha. Agora eu vou passar uma costura, ó, passei essa costura de segurança, vou passar uma costura bem aqui próximo do zíper, né? Eu sinto o calcador passando assim, bem do ladinho do zíper. Retrocesso, posicionei você aqui, ó, pra você ver a distância aqui. Eu sinto os dentinhos do zíper bem aqui, ó. Retrocesso no final. Olha só, então, passei a outra costura, né? Bem próximo aos dentinhos do zíper, mas não muito também, né? Tem um limite, eu usei o limite do calcador mesmo. Deixando um espaço, assim, para que o cursor passe, deslize, sem ficar prendendo no material, tá? Ó, então, feito isso, tava assim. Vou puxar a parte do principal pra cá, a parte do forro também pra cá, olha assim. Aí, fica o zíper de um lado, forro principal do outro. Vou passar uma costura aqui agora, fazendo o pesponto, né? A costura aqui pra rebater esse zíper, ficar assim. Deixa eu selar aqui, tá desfiando. Tô usando o mesmo espaço do calcador, que sai daí uma costura bem retinha, bem bonita, ó. Eu deixo aqui o mesmo espaço pra ficar igual a costura. Olha só. Aqui, já posso passar uma costura aqui também, prendendo aqui essa parte. Uma costurinha de segurança, bem na beiradinha aqui. E vou cortar essa sobra de forro. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado do zíper, olha. Vou pegar meu principal, vou posicionar
o zíper aqui, ó, daí eu alinho, tá vendo? Alinho este com este aqui e mesma coisa, ó, direito do zíper com direito do sintético, alinho aqui, vou passar uma costura bem na beirinha, uma costurinha de segurança. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó, colocar forro com o principal virado pra cima, aí essa parte aqui, ó, costa do dentinho aqui, virado pra baixo. Posiciono, alinho o forro aqui, ó, bem certinho, e vou passar uma costurinha mais pra cá agora, mais próximo aos dentinhos do zíper. Processo. Olha só, fiz a mesma coisa, passei uma costurinha, né? Mais próximo aos dentinhos. Vou fazer a mesma coisa, ó. O sintético pra cá e o forro pra cá, e vai ficar o zíper pra cá. Faz assim, eu vou passar uma costura de pesponto aqui, rebatendo assim o zíper, né? Agora, eu vou passar o meu cursor. Mas antes de passar o cursor, eu também já vou prender essa parte de baixo aqui. Passo a costura prendendo, fechando essa parte. E já vou refilar, tirar essa sobrinha de forro. Olha só, já passei meu cursor aqui. Vou pegar a parte da alça, que eu vou prender ela meia argola. Vou pegar aqui. Eu já vou dobrar assim e passar uma costurinha só pra ficar mais firminho pra me posicionar aqui, tá? Vou fazer isso com as duas meia argola. Passar uma costurinha bem na beirinha, só pra ficar alinhadinho com o retrocesso. Fazer isso aqui também. Agora, vou posicionar bem aqui, ó, no final aqui, alinhando com o meu sintético, ó. Hoje que eu vou deixar mais pra baixo, ó. Quanto mais aqui, é melhor pra não ficar muito grandão, né, ó. Eu posicionei mais ou menos 1 centímetro pra cá, vou passar uma costura. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Posiciono mais pra cá, pra ela ficar mais rente. Não ficar muito sobra, assim, pra cima. Olha só, eu digo assim, ó, pra não ficar muito grandão aqui, tá? Eu fiz isso, vou pegar a parte do fundo, né, no meu material principal, vou posicionar bem aqui.
Ó, melhor, eu vou pôr assim, ele de frente com o direito virado pra cima. Posiciono esse com o direito virado pra baixo. Esse é o canal do zíper, né? Vou alinhar aqui, tá vendo? E vou passar a costura aqui na beirinha, segurança. Assim, com a distância do calcador. Dou um retrocesso. Agora, vou pegar a parte do forro, vou posicionar ele assim, ó, virado pra baixo. E vou passar uma costura assim, deste lado agora, um pouquinho pra dentro do que eu passei. Passei mais na beirinha, né, com a distância desse calcador meu que é estreitinho. Vou minha linha. Agora, eu venho um pouquinho pra cá, um pouquinho pra dentro. Processo no início e no final para a costura não desmanchar. Agora, olha, vira aqui, ó, vou pôr o fundo do principal e o fundo do forro de um lado, o canal de zíper do outro, né, ó, vou passar uma costura aqui, rebatendo, fazendo um pesponto aqui. Bem com calma, que agora tem uma parte grossa, né? Tem a parte da alça dobrada aqui. Faça um retrocesso. Por conta da alça, às vezes o retrocesso não dá certo pra voltar. O que você faz? Você vira assim e vem costurando de novo. Pra ficar o vai e vem aqui da costura, pra não desmanchar. Agora, vou pegar essa parte, olha, tá assim, né? Preso de um lado. Vou pegar essa parte, vou posicionar aqui, vou passar uma costura bem na beirinha, ó, passar uma costura aqui bem na beirinha, vou passar uma costura aqui, depois eu vou virar essa parte aqui e passar outra costura prendendo também, ó, fazer um primeiro, depois eu mostro o outro. Então, ó, tava assim, vou virar aqui e passar uma costura na beirinha. Agora, essa parte, vou por aqui, ó, o forro direito do forro com direito do forro. Posiciono aqui, vou passar uma costurinha um pouquinho pra cá agora, um pouquinho mais pra dentro ali. Agora, eu vou virar, ó, vou fazer isso aqui, isso aqui. Vou deixar forro sintético de um lado, do fundo, e o canal de zíper do outro. Vou rebater aqui igual eu fiz do outro lado. Passar uma costurinha aqui de pesponto. Olha, passei a costura rebatendo, né? Agora, eu vou juntar essas duas partes aqui, pra facilitar, pra me prender no corpo, né? No principal ali da pochete. Vou passar uma costura aqui, prendendo essas duas partes. Uma costurinha bem na beirinha, uma costurinha de segurança. Fazer isso dos dois lados.
E vou refilar essa sobra de forro. Olha aqui, eu tô tirando também, sobrou um pouquinho, então eu tô tirando retinho aqui, tô tirando um pedacinho também de sintético, depois eu passo uma costurinha ali de novo. Como eu cortei aqui pra ficar bem retinho, eu passei a costurinha que eu tinha cortado. Agora, você vai achar o meio dessa parte aqui. Ó, você vai alinhar aqui, ó. Né? Tá vendo aqui onde tá a minha argola? A emenda aqui, você vai posicionar assim. Vai achar o meio aqui desse lado, faz um pique assim com a tesoura. Do outro lado também. E na parte de baixo aqui do fundo também, ó. Acha o meio aqui. Acha o meio aqui. Agora, eu vou pegar a parte da frente e a parte das costas que eu tinha reservado. Vou clipar tudo aqui nessa parte. Ó, eu vou começar pela parte da frente. Digamos que seja assim, né? O zíper, ele tá fechando deste lado, tá vendo? Então, eu vou posicionar assim. Da minha direita pra minha esquerda, o zíper tá fechando, tá? Do direito pra esquerda. Então, eu vou posicionar aqui, ó, pique daqui dessa parte do corpo que a gente encontrou com esse que a gente achou agora. Ó, junto aqui. E o fundo, a mesma coisa, ó. Essa marcação aqui do meio com essa daqui. E vou posicionando e clipando assim a volta toda. Vocês vão ver que encaixa bem certinho. Bem firminho. Do outro lado também, ó. Você vai arrumando aqui. E vou passar uma costura prendendo aqui a volta toda. Vou trocar, vou voltar o meu calcador de zíper para fazer o fechamento. Eu também gosto desse calcador. Vou posicionar assim. Eu gosto de fechar sempre assim, que eu vou passar uma costura bem aqui, ó, na volta toda. Então, posiciona aqui. Aí, vai ter a costurinha, da primeira costurinha que a gente já colocou vivo, né? Então, eu vou tentar ir um pouquinho pra dentro, pra essa costura não aparecer. Então, eu levo a minha costura um pouquinho pra dentro ou exatamente em cima, mas o legal é um pouquinho mais pra dentro, assim. É a mesma coisa, ó, a mão de dentro eu vou empurrando aqui, posicionando, e essa assim.
Dessa maneira, na curva fica bem certinho. Cheguei aqui onde eu comecei, eu faço um retrocesso. Está pronto a parte de trás. Vou fazer a mesma coisa na parte da frente. Aqui, se você já quiser passar o viés, já pode. Ó, vou cortar essas sobrinhas que tem, para ficar melhor para passar o viés. Acho que eu vou passar o viés primeiro, porque facilita. A parte do viés é uma parte chatinha, né? Então, vou aproveitar que aqui tá aberto, vou passar o viés primeiro. Vou pegar aqui o meu viés, tô usando o viés Boneon, mas se você quiser, você pode fazer um viés do próprio material também, né? Começar de baixo. Eu coloco assim o clipe só para prender, para não sair do lugar, né? Só um mesmo. Posiciono. Vou passar o viés da mesma maneira do fechamento, ó. Passa a parte em pé. Faço o retrocesso e venho posicionando o viés. Vou segurando aqui, ó. Na curva, eu vou levantando o calcador aqui no joelho, olha. Eu levanto, arrumo e costuro. Levanto, arrumo, posiciono bem certinho e vou costurando, ó. Chegando aqui no final, ó, aqui onde eu comecei, eu corto um pouquinho pra cá, já selo assim, pra não desfiar o viés, e venho passando aqui por cima de onde eu comecei mesmo, ó. Posicionando aqui, faço um retrocesso. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás. Porém, a parte de trás, agora eu já estipulei, né? A parte do fundo é aqui aonde que tem a emenda do vivo. Então, eu vejo aqui, ó, a parte da emenda do vivo eu vou colocar no lado de baixo da peça. Alinho aqui o pique do fundo com o pique do fole. Parte de cima também. Ai, que eu cortei. Vamos achar mais ou menos o meio aqui, ó.
naquela hora que eu refilei, eu cortei a parte do pique. Então, a gente acha novamente o meio, posiciona aqui. E vou passar costura em toda a volta, igual eu fiz na parte da frente. Porém, agora eu vou abrir o zíper para me ajudar, que aí eu vou posicionando aqui, com a mão aqui dentro. Assim, bem certinho, ó. Começo com o retrocesso. E vou em toda a volta. Cheguei no final, faço um retrocesso. Agora eu vou passar o viés, né, nessa parte também. Está quase pronta a nossa pochete. Viés. Caiu. Aqui eu tô queimando a parte da alça, tá? Que ela quer desfiar. Então, você queima pra ela selar, pra não desfiar. Quando eu cortei com a tesoura, ela desfia. Vou pegar um clipe, vou posicionar aqui na onde eu vou começar. Isso eu vou começar nessa parte aqui que tá mais fininha, na lateral. Porque a parte de trás tem a parte da alça, né? Então, fica um pouquinho larguinho. Pra começar. Posiciono. Ó, eu coloco o clipe aqui, pra não sair do lugar, pra eu posicionar, agulhar aqui, tá? Ó, eu abaixo a agulha com o volante aqui da máquina. Agora eu tiro e começo a costurar. Fiz um retrocesso de início, agora eu vou fazendo toda a volta, ó, posicionando sempre com esse dedo assim, tá? Assim, aqui assim. Olha, chegando aqui no final, vou fazer a mesma coisa. Passo um pouquinho de onde eu comecei, corto, selo com isqueiro, aí eu vou posicionando e vou costurando até o final aqui. Aqui no final, faz um retrocesso. Agora, a gente vai desvirar e colocar a alça. Olha só, já deixei minha alça pronta. Eu já deixei aqui no canal como eu faço alça transversal. É a mesma maneira que eu fiz essa daqui, tá? Então, ficou assim, ó. Essa bolsinha, você pode usar tanto como uma bolsinha tiracolo, né?
assim, ó, transversal, assim. Deixa eu... Tanto uma bolsinha transversal, aqui com a minha argola, como também você pode passar aqui nessa alça que a gente colocou. Aí você diminui aqui, né, o tamanho aí da sua cintura e vai fazer isso aqui, olha. Que legal! Está pronta a nossa peça.